Eu sempre sonhei em morar fora do Brasil. Quando finalmente eu consegui alcançar esse sonho e achei que as coisas iam se concretizar, acabou que deu tudo errado e eu tive que voltar para o Brasil. E hoje eu vou te contar essa história e o que eu aprendi com isso. Desde que eu me conheço por gente, assim, desde que eu lembro da minha adolescência, eu sempre falei, eu quero ir embora do Brasil. Antes eu tinha uma visão muito limitada só aos Estados Unidos, eu achava que, só tem os Estados Unidos, eu tenho que ir para os Estados Unidos. Mas não, né, nem só dos Estados Unidos vive um imigrante, o mundo é gigante, tem muitos lugares pra gente ir. Em 2020, ano da pandemia, eu trabalhava numa empresa na minha área de marketing. Eu cheguei para minha gestora na época e falei: olha, eu quero ir embora, não adianta, eu quero viver uma experiência fora do Brasil, eu não me imagino morando aqui, eu quero ir embora. E aí eu conversei com essa minha antiga chefe e a gente conseguiu contratar uma outra menina que ia cobrir o meu lugar, treinei essa menina, saí da empresa. E na época o objetivo era embarcar como au pair para ser au pair nos Estados Unidos. Cheguei a contratar a empresa, fechei tudo lá certinho. Quando finalizei meu perfil, tava finalizando o vídeo para ficar online na plataforma. Para quem não sabe, no programa de au pair, você fica online na plataforma, dá match com uma família e a família acaba meio que sendo a responsável financeira pelo seu processo para as coisas acontecerem. Pelo menos era assim há 5 anos atrás, quando eu fiz o processo. E tudo certo, maravilhoso, vamos embora, mas aí pandemia, fecha as fronteiras, dá tudo errado e eu estava desempregada, sem poder ir embora e em época de pandemia, onde ninguém, obviamente, contrataria outra pessoa porque tudo fechado. Nessa mesma época, eu conheci o meu marido. Muito engraçada a nossa história, porque quando a gente se conheceu, eu falei pra ele, olha, nem crie expectativa, porque assim que as fronteiras abrirem, eu vou embora. E aí eu lembro que no nosso segundo encontro, ele falou pra mim, não, você não vai embora. A gente vai casar e vai embora junto. No fim, ele tava certo, porque foi isso que aconteceu. A gente ficou junto ali mais ou menos em maio. E as coisas foram acontecendo, o plano de ir embora ainda era uma opção. Quando a gente decidiu de fato que a gente casaria e ir embora, a gente começou a trabalhar a ideia de 3 países: Canadá, Portugal e Estados Unidos, e a gente levantou tudo ali do que valia a pena, né? Eu fiz uma pesquisa bem completa. Desde salário mínimo em cada um desses países, custo de aluguel, custo de vida, os pontos positivos como saúde, os pontos negativos, e tudo mais, até a distância, porque no começo a gente pensava em Austrália também, mas a Austrália é muito longe, enfim, tudo isso. Foi então que uma colega que estudou comigo na escola, que estava morando no Canadá já há um tempo, eu mandei uma mensagem para ela, porque eu sabia que ela estava morando lá, e ela foi uma pessoa incrível, ajudou muito a gente. Ela se dispôs a ajudar a gente tanto no processo de visto, quando a gente chegou lá, a gente ficou na casa dela também. O marido dela também ensinou a profissão para o meu marido. Enfim, foram pessoas que ajudaram muito a gente nesse caminho, nessa trajetória. Então, nessa época, eu já tinha a minha empresa aqui no Brasil, a Vanas, que é uma agência de marketing. Na época, a gente trabalhava com serviços como gerenciamento de redes sociais, consultoria, captação, essas coisas. Eu fechei a empresa e falei, vamos embora, vamos começar tudo do zero. No Canadá, quando a gente foi, você tinha a opção de entrar com o visto de visitante e fazer a troca do status dentro do Canadá. E como a gente estava com muita pressa, a gente queria ir embora o quanto antes, nós resolvemos ir por esse caminho. Caminho do qual eu não recomendo para ninguém. Para ninguém. Existem muitas pessoas que foram, eu não sei se que era uma resolução provisória, né, que estava do governo, que te permitia entrar. Ela era até fevereiro do ano passado, mas ela tinha se estendido. Eu não sei se ela tá válida ainda, mas é um caminho. Muitas pessoas foram e conseguiram se regularizar através dele. Então você vai como um visto de visitante, lá dentro você acha um empregador ou você aplica para um visto de estudo, o que for melhor para você. Dentro do Canadá, nós tentamos diversos caminhos, diversos. Nós tentamos começar com o Startup Visa, que era um visto para empreendedor, que era muito mais complexo do que a gente imaginava. Depois a gente pensou em trocar pelo visto de estudos, e quando estava tudo certo para aplicar para o visto de estudos, na semana seguinte que a gente ia entregar a papelada, trocou todas as regras. E isso é uma coisa bem complexa no Canadá. Eu não sei de outros países, porque eu só morei no Canadá, mas as regras mudam muito. E assim, se mudar, o problema é seu, que você já tá lá, entendeu? Mudou e aí é isso, meu filho. Acabou, mudou. Se você não tá dentro do perfil, o problema é seu. Mais ou menos é assim que acontece. Depois a gente tentou o caminho através da LMAE, né? Que é onde uma empresa aplica o visto para você e tal. E quando a gente estava no meio dessa jornada, foi quando eu descobri que estava com câncer. O processo não estava finalizado, nós não tínhamos tempo.
Na época eu ainda sugeri para o Danilo ficar no Canadá e esperar o processo, mas para ele isso não era uma opção, ele queria voltar para o Brasil comigo de qualquer forma. A gente ainda não sabia como eu tava, enfim, como tava o câncer, se tinha espalhado, se não tinha, a gente não sabia de nada. E foi quando tudo deu errado e a gente teve que vir embora. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Morar fora sempre foi um sonho. Voltar para o Brasil foi uma das maiores frustrações da minha vida. E voltar para o Brasil como nós voltamos foi um cenário que não era planejado, né? Muito pelo contrário, a nossa vida estava andando lá, assim, entre trancos e barrancos, que a vida do imigrante ela é desafiadora, e em muitos momentos foi muito mais desafiador do que eu imaginava, mas as coisas estavam andando. E assim, gente, pelo menos dentro da minha realidade, eu prefiro 1000 vezes estar passando perrengue no Canadá do que estar passando perrengue no Brasil. Em muitos aspectos. Porque nós tivemos uma aderência à cultura canadense incrível. Eu amo o frio, eu amo a neve, eu amo os dias cinzas, eu amo a forma como as pessoas se relacionam. Eu amava estar num país extremamente multicultural, ter acesso a várias culturas, a vários idiomas. Não sei, assim, eu sou apaixonada por Toronto, sabe? A minha vida lá. Então, voltar pro Brasil foi um misto, assim, de tipo, eu preciso ir porque não tem escolha, era uma questão literal, no nosso caso, de vida ou morte. Mas, meu Deus, o que a gente vai fazer? Porque não fazia parte dos nossos planos vir para o Brasil. Então, voltar já é desafiador. Mas você se planeja, tem gente que não se adapta à cultura, que a pessoa não vê a hora de voltar e tá tudo bem. Cada um é de um jeito. São histórias e situações muito individuais. Mas no nosso caso, que a gente ama a vida no Canadá, foi muito difícil. E aí eu posso pegar uma lista e listar muitas coisas: segurança, educação, a forma como as pessoas se relacionam, o poder de compra, o acesso a programas como lazer, que você consegue fazer muita coisa gastando pouco, às vezes não gastando nada. E para nós moramos em São Paulo, hoje nós estamos aqui na Zona Leste, em São Paulo. É um contraste muito grande de realidade, de qualidade de vida. Eu já falei sobre isso um pouco uma vez no TikTok, que aqui no Brasil eu sinto uma energia, uma... Como eu explico isso? Sabe o ambiente? Eu acredito muito que o ambiente ele tem um poder incrível. O ambiente no Brasil, ele às vezes é um pouco complicado, né? Então, às vezes você não percebe o quanto o ambiente te afeta até você sair dele. E aí, pra gente que teve essa experiência de sair dele, conseguir, nossa, olha, dá para respirar, dá para sonhar, dá para ter novas perspectivas. Você começa a acreditar que de fato as coisas são possíveis, que as coisas andam, e aí do nada você volta. E aí aqui tudo é difícil, tudo é moroso, você tá o tempo inteiro preocupado, tudo muito caro, tudo muito difícil, você trabalha muito, não vê retorno dos seus impostos. Eu não tô falando aqui de política, nem de partido, não é esse o ponto. Realmente, assim, o estilo de vida num todo, que no Brasil e no Canadá é um contraste gigante, para nós foi muito difícil voltar. Eu lembro que nos nossos primeiros dias, porque hoje já vai fazer. Nossa, vão fazer 9 meses que a gente tá no Brasil, já faz muito tempo, né? Então, muita coisa a gente acaba se acostumando, porque o ser humano, gente, ele é extremamente adaptável. Não nos subestimem, porque a gente se adapta a praticamente qualquer coisa. Mas nas primeiras semanas, quando a gente chegou, ir no mercado era um choque. A forma como as pessoas às vezes faltam um pouquinho de educação, de gentileza, de noção. Isso me incomoda muito, a falta de noção das pessoas. Tudo isso pra gente foi uma carga assim emocional muito pesada. E o que eu quero falar hoje aqui com vocês realmente é o poder da resiliência. E eu diria que é mais do que resiliência, é antifragilidade, porque a resiliência é você se adaptar e conseguir seguir independente ali do que acontece. E a antifragilidade é, mesmo que algo aconteça, você não só conseguir seguir, mas você conseguir seguir ainda melhor do que você estava antes. Então, essa é uma habilidade que a gente está treinando, né? Nos livros que a gente lê, nas pessoas que a gente escuta, nas mesas que a gente senta, são sempre coisas que a gente está tentando aprender mais para conseguir ser melhor, sabe? Então, vamos começar pensando numa parte incrível de ter voltado para o Brasil. Olha quem eu tô. Ai, gente. Opa! Ela acabou de comer, foi um super arroto. Ô, filha, não pode ser mal educada assim na frente da câmera. Oh, meu Deus. A Maisie, ela é uma cocapu, é meu cãozinho de apoio emocional, o amorzinho da minha vida. E graças a Deus a Maisie pôde voltar com a gente. A gente pegou a Maisie, a gente estava no Canadá mais ou menos um ano. Um ano? Menos de um ano.
E aí eu já tava bem triste, já tava trabalhando de casa, já ficava muito tempo sozinha. E foi quando a gente pegou a Maisie e ela é um presente. Eu lembro que desde praticamente, sei lá, 2 semanas de Canadá, eu via muitas cachorrinhas da raça dela, que chama Cockapoo. É uma mistura de Cocker com Poodle, mas lá no Canadá já é uma raça reconhecida, sabe? Eu falava, cara, eu quero muito um cãozinho desse, muito um cãozinho desse. E veio. Então falo muito sobre isso, sobre o poder da mentalidade, sobre você olhar aquilo, idealizar aquilo, se imaginar vivendo aquilo. Isso é muito importante. Claro que isso é só uma das etapas, entre várias etapas que a gente precisa fazer para viver a vida que a gente quer, que vai desde desconstruir crenças enraizadas que limitam a gente, quanto a conseguir projetar uma vida diferente, entender os pilares para conseguir alcançar essa vida e fazer a nossa parte. Então são muitas etapas, mas a Maze é uma realização que veio disso. Quando a gente voltou e a gente precisou entender como a gente ia lidar com tudo que estava acontecendo, diagnóstico, achar um lugar para a gente ficar, para a gente morar, Deus ele foi muito bom com a gente. Ele realmente preparou todas as coisas no seu devido tempo e cuidou da gente em cada etapa do processo. Terminei meu tratamento em janeiro. Eu ainda tenho acompanhamento, eu ainda estou, inclusive, ontem eu fiz exame, eu ainda estou sob acompanhamento. Graças a Deus eu estou curada, mas ainda existe um caminho grande. Hoje eu só volto para o Canadá porque nós não desistimos. Eu realmente acredito que só dá errado se você desistir. Claro que existe a vontade de Deus, todas as coisas que precisam estar alinhadas para aquilo acontecer, mas só acaba se você desiste. Enquanto você não desistir, porque, gente, o sucesso nada mais é do que uma coleção de fracassos. Então, claro que eu olho com um pouco de decepção para o nosso plano Canadá, porque não saiu como a gente queria, não deu certo, eu queria estar lá. Se eu já tivesse ido como residente permanente, quando veio o diagnóstico, eu teria o RIP, e aí eu não precisaria voltar para o Brasil, eu poderia ter ficado lá. Todos esses questionamentos passaram pela minha cabeça, mas eu acredito muito que as coisas elas acontecem como tem que acontecer. A Viviane e o Danilo que foram para o Canadá lá em 2022 tinha aquela mentalidade, a gente fez o melhor que pôde com o que a gente sabia e com o que a gente tinha na época. E, cara, o Canadá foi incrível, a gente amadureceu. Eu amadureci lá em 2 anos, o que talvez eu não teria amadurecido aqui em 10. Porque estar sozinha, recém-casada, sem dominar um idioma, tendo que aceitar, às vezes, situações que aqui no Brasil eu jamais aceitaria, me deu a oportunidade de crescer como ser humano, como profissional, como mulher, como esposa, como filha, como amiga, em muitos aspectos que talvez aqui, por estar dentro da minha zona de conforto, eu não cresceria. E eu olho para isso com muito amor e com muita gratidão. Só que hoje, principalmente por conta do meu quadro de saúde, eu só posso voltar para o Canadá, e eu quero, e nós queremos, e voltaremos para o Canadá, já sendo uma residente permanente, porque aí eu já teria o RIP e eu posso continuar o meu acompanhamento e o tratamento do câncer de lá, porque é um acompanhamento de 5 anos, né? Então, os próximos 5 anos eu ainda estou sobre cuidado. Mas a gente não desistiu do nosso sonho. Não significa que porque a nossa primeira tentativa não deu certo, que, nossa, isso não é para mim, eu não vou voltar nunca mais. Isso ainda é uma vontade que arde dentro dos nossos corações. Inclusive, em muitos momentos, eu e o Danilo, a gente precisa se conter para não ficar vivendo a vida lá do Canadá. Porque a gente fica olhando o tempo, porque tá nevando, a gente queria neve, porque tá frio, a gente queria o frio. Porque é outono, a gente queria estar no outono. E aí a gente, às vezes, se impede de ficar nesse pensamento, porque, cara, a gente precisa viver e construir a nossa vida aqui. Eu acredito muito na vontade soberana de Deus. Então, se Deus permitiu que a gente voltasse para o Brasil, eu sempre falo para o Danilo, tem um porquê. Se a gente está aqui de volta, seja algo que a gente não aprendeu, ou seja para algo que a gente precisa construir aqui, ou para algo que Deus precisa tratar com a gente, se a gente voltou, tem um porquê. E eu fico muito obcecada em tentar entender os porquês de Deus, porque eu acredito que toda a prova e todo o desafio que a gente passa, ele acaba sendo um passaporte para o próximo nível. Então, claro que para nós foi um grande desafio, foi um grande fracasso. Doeu muito processar e digerir esse fracasso, porque eu não queria voltar de jeito nenhum para o Brasil. Mas, né, quem sou eu? Deus sempre sabe muito mais do que nós, então eu precisei aceitar tudo isso. E hoje a gente faz o que está no nosso alcance. Então eu estou abrindo de novo a minha empresa, estamos trabalhando muito. Claro que a situação do Brasil ela não é o cenário ideal,
mas eu acredito num Deus que é poderoso para nos fazer prosperar mesmo num cenário de crise. Então, estamos aqui, lutando, construindo uma vida praticamente do zero de novo, lutando com todas as cicatrizes que todo esse processo deixou na gente, mas pegando tudo aquilo que a gente aprendeu, porque foi uma grande escola pra gente, Canadá, e trazendo essas lições pra nossa vida aqui. Finalmente entendendo que o jogo, o sonho, ele só termina se você desistir dele. Então esse é um vídeo pra te lembrar que se você tem um sonho, que se em algum momento deu errado, não significa que não é pra ser. Não em todos os casos, pelo menos. Mas será que talvez deu errado porque você talvez não tenha seguido o melhor caminho, ou porque você não tinha o conhecimento necessário para fazer isso acontecer naquele momento que você tentou? E aí você pode olhar para aquilo e falar, poxa, deu errado. E viver o tempo inteiro, a vida inteira com aquela frustração. Ou você pode pegar isso como um impulso, como um trampolim, para você conseguir viver o próximo nível e construir uma história diferente e conseguir viver a plenitude do seu sonho e daquela vida que você deseja. Porque eu acredito muito que se você tem um desejo dentro do seu coração, você não consegue passar um dia sequer sem pensar nele, como você vai desistir dele, sabe? A gente poderia jogar a toalha e falar, nossa, não deu certo, vamos aceitar essa vida. Mas não. Mesmo com tudo que a gente passou, a gente tá pegando impulso para fazer tudo de novo. Em nome de Jesus, logo vocês vão ver muitos vídeos de neve nesse canal e a nossa vida de novo no Canadá. Eu sei que é frustrante quando um plano não dá certo, quando as coisas não saem como a gente imaginou, mas nunca se esqueça que os planos do Senhor são sempre melhores e maiores do que os nossos. Eu espero que você leve isso para sua vida e que você nunca se esqueça que o sucesso, ele nada mais é do que uma coleção de fracassos. Eu espero que a minha história te ajude de algum jeito e que você nunca desista dos seus sonhos.